Comece a reparar em como o silêncio revela o que as palavras escondem. Tem gente que passa a vida toda tentando ser ouvida, falando alto, interrompendo, querendo vencer debates, e não percebe que, na maioria das vezes, é ouvindo que a gente realmente vence. Vence o ego, vence a ignorância, vence a pressa de reagir e aprende finalmente a entender. Esse vídeo é sobre isso, sobre o que acontece quando você cala a boca por um tempo e começa a escutar de verdade. Durante muito tempo, eu fui aquela pessoa que precisava responder rápido, ter opinião sobre tudo, mostrar que eu estava presente através da fala. Até que um dia eu percebi uma coisa: quem fala o tempo todo não aprende nada novo, só repete o que já sabe. E o pior, muitas vezes fala mais para se proteger do que para se conectar. Foi aí que começou a viradinha de chave dentro de mim, dentre várias viradinhas de chave. Comecei a ouvir os outros, o ambiente que eu estava, o meu próprio corpo, os meus pensamentos, e quanto mais eu ouvia, mais eu percebi que escutar é humildade, é deixar o outro existir sem pressa de invadir, é construir sabedoria no silêncio. E aqui eu vou te falar algumas coisas que eu aprendi nesse processo. Então eu te peço para se inscrever aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. O mundo não precisa da sua resposta imediata. A gente vive nesse ritmo acelerado, onde tudo é estímulo e reação. Alguém fala, você responde. Alguém critica, você se defende. Alguém compartilha e você já vai lá querendo opinar. Mas eu aprendi no processo que nem tudo precisa de resposta. Nem todo comentário precisa de uma réplica, nem todo ataque merece reação. Quando você ouve sem pressa de rebater, você dá espaço para entender o que está por trás daquilo. Às vezes a pessoa não quer um conselho, ela só quer ser ouvida. Às vezes ela está falando da dor dela e não de você. E quase sempre o que parece pessoal não é. O silêncio entre uma fala e outra pode ser o melhor momento de escuta da sua vida. O outro mostra quem é quando você para de tentar conduzir a conversa. Você já percebeu como algumas pessoas só se abrem quando sentem que não vão ser corrigidas ou interrompidas? O ato de ouvir com atenção, sem julgamento, sem ansiedade, sem querer salvar a pessoa, é uma forma poderosa de acolhimento. E quando você oferece isso, o outro se sente confortável. E eu aprendi que quando você cala o seu ego e escuta ali com presença, você descobre verdades escondidas. Gente que parecia ser superficial se revela profundamente. Gente que parecia dura mostra suas feridas. Gente que parecia comum revela sabedoria. Mas para isso você precisa calar a sua vontade de brilhar e deixar o outro acender. O silêncio é um detector de verdade, vamos dizer assim. Falar demais pode ser uma forma de evitar o essencial. Tem gente que usa palavras como distração, se enrola em discursos, opiniões, teorias, só para não tocar no que dói. Só para não se expor, só para não encarar o que está debaixo da superfície. Mas quando você fica em silêncio diante de alguém ou de si mesmo, tudo o que é falso começa a desmoronar. Você percebe quando está mentindo para agradar, quando está falando só para preencher aquele vazio, quando está fingindo segurança onde há insegurança. O silêncio não te distrai, ele te coloca cara a cara com a realidade. Escutar é mais difícil do que falar, só que é mais transformador também. Ouvir de verdade dá trabalho, não é passivo, não é ficar quieto esperando a sua vez de falar, é prestar atenção com o seu corpo inteiro, é segurar a ansiedade, é treinar a empatia, é conter o julgamento e, principalmente,
é sair da posição de quem quer ensinar para se colocar na posição de quem quer aprender. Isso exige humildade e não é todo mundo que tem coragem de ser humilde. Mas se você persistir, algo muda. As suas relações se aprofundam, você começa a captar nuances, começa a notar coisas que ninguém vê, começa a aprender com qualquer um, em qualquer lugar. E isso é uma chave que muda a sua vida para sempre. O que você pensa nem sempre precisa ser dito. Existe uma liberdade poderosa em não dizer tudo o que se pensa. Vivemos nessa era onde todo mundo dá a sua opinião, como se calar fosse um sinal de fraqueza, como se o silêncio fosse um lugar de omissão, como se pensar e não falar fosse perder uma chance. Mas sabe o que eu descobri? Que quando você guarda certas palavras, você evita conflitos desnecessários, você respeita o tempo do outro, você escolhe com mais sabedoria o que vale a pena ser compartilhado. Às vezes, falar é um ato de vaidade, calar é um ato de maturidade. O barulho cansa, o silêncio cura. Você já sentiu isso? A sensação de estar exausto de tanto ruído? Notícias, redes sociais, opiniões, brigas, explicações, justificativas. Tudo isso desgasta. E o silêncio, por outro lado, é restaurador. Ele organiza os seus pensamentos, ele devolve a calma, ele limpa o excesso. Quando você ouve mais e fala menos, você começa a perceber que muito do que você falaria era só barulho, ruído do ego, tentativa de validação, medo de parecer fraca, boba, ignorante. Mas quando você se reconcilia com o silêncio, vamos dizer assim, você se escuta, você se entende e é só aí que você consegue falar com verdade. Repare também que pessoas profundas são ótimas ouvintes. Quem tem profundidade não precisa dominar a conversa. Essas pessoas falam menos, mas dizem mais. Elas ouvem, elas prestam atenção, elas olham nos olhos e quando abrem a boca, você para tudo para ouvir. Aprendi que quem ouve bem desenvolve um poder silencioso, um magnetismo que não vem da performance, mas da presença. Se você quer se tornar alguém que impacta os outros, comece ouvindo melhor. Por fim, algo bem importante. O silêncio também fala, e muito. Às vezes ele diz, eu estou com você. Outras vezes ele diz, não sei o que dizer, mas eu estou aqui. E às vezes diz, não vale a pena discutir isso. Tem silêncio que carrega sabedoria, outros compaixão, outros respeito. Aprendi a não temer o silêncio. Ele não é ausência, ele é espaço para você sentir, escutar, perceber e se conectar de verdade. Falar é fácil, o difícil é sim escutar. Mas quem escolhe ouvir mais do que falar, descobre coisas que a maioria das pessoas nunca vai perceber. Constrói relações mais sinceras, aprende com qualquer um, encontra clareza dentro do próprio caos e, acima de tudo, encontra sabedoria onde quase ninguém está olhando. Agora me conta aqui, você já tentou colocar em prática ouvir mais e falar menos? Se sim, o que você aprendeu quando decidiu isso? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, escute mais!